Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia de oração. Hoje, sábado, dia de Santo Agostinho, dia dedicado a Nossa Senhora, onde vamos refletir, dando continuidade à palavra de ontem, hoje de uma forma muito especial, na carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 22 seguintes. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Tiago 1, 22. Sede cumpridores, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra de Deus sem a realizar, se assemelha a alguém que contempla no espelho a própria fisionomia, contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este será feliz no seu proceder. Quem medita, quem pratica e quem persevera. Queridos irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito dele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O seu próprio Espírito está em nós. Para quê? Para forjar em nós, em nossa família, a imagem do humano que devemos ser. E qual é a referência de ser humano que devemos ser? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como no DNA de uma semente está ali a planta ou a árvore que ela deve ser, no DNA espiritual da nossa família está também o estilo de família que Deus quer que sejamos. E o responsável em forjar é o Espírito Santo de Deus. O DNA que está numa semente de uma árvore, que nela já está o tamanho da árvore que ela deve ser, a forma com que esta árvore deve ser, e esta semente, ela não para de crescer até atingir este objetivo, assim também deve ser a minha vida pessoal, a minha família, a sua vida pessoal e a sua família. Devemos progredir na graça de Deus. Devemos crescer na graça de Deus, sendo obedientes, dóceis à ação deste Espírito Santo em nossa alma. É a docilidade nossa que é a resposta da ação de Deus em nossa vida. Quanto mais dócil nós e nossa família formos, mais o Espírito Santo encontrará liberdade e matéria para fazer com que a nossa vida e a nossa família se torne uma vida santa, uma família santa, à imagem, à estatura daquele no qual está impregnada em nós a imagem que devemos ser.
a de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É a estatura desse Cristo que nós devemos atingir. Queridos irmãos, queridas irmãs, perseverar, meus queridos irmãos, dar um passo após outro, não olhar para trás. Existe até uma música do Padre Jonas que diz assim, bom, pelo menos que ele canta, que diz assim: olhar somente a Ti, Senhor, amar somente a Ti, adorar e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, e não voltar atrás. Olha, nós e nossa família somos imperfeitos e, como eu disse aqui, estamos num processo de construção, num processo de santidade, num processo de edificação. Estamos sendo conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. Só não estamos num processo mais avançado porque o Espírito Santo encontra em nós resistência, barreira, que é a nossa própria vontade, que muitas vezes desobedecemos a silenciosa, doce, inspiradora palavra, sugestão, ensinamento que o Espírito Santo faz em nossa alma e também por meio da igreja. Se fôssemos mais dóceis, teríamos uma vida espiritual mais avançada, teríamos uma família mais avançada. Nós, queridos irmãos, podemos, a palavra de Deus nos garante, ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve, aquele que se encanta com a palavra, mas que não coloca ela em prática, engana a si mesmo. Pois o grande fruto da palavra de Deus na nossa alma está em não somente ouvi-la, mas em ouvi-la, meditá-la, levá-la para a nossa mente, fazer parte dos nossos pensamentos e sentimentos e colocar em prática, em aplicá-la. Nós somos chamados e temos capacidade, fomos capacitados pelo Espírito Santo a praticar a palavra de Deus em nossa vida e em nossa família. Exercitar o perdão na nossa casa, exercitar a caridade, a fraternidade, exercitar a generosidade, a ajuda mútua, exercitar o afeto, o carinho na nossa família, exercitar a boa vontade de se entreajudar, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, honrar pai e mãe, respeitar os filhos, ter o diálogo, ou seja, colocar em prática a palavra de Deus, ser uma família penitente, ser uma família orante, ser uma família que busca praticar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. Gente, não é de um dia por outro que a gente consegue, é dando um passo por vez. Ninguém consegue, após uma pregação da doutrina da igreja, mudar de uma hora para outra, não consegue, porque isso não é somente um esforço humano, precisa da graça de Deus, senão a pessoa desiste ali na esquina. Então é um processo. O convite que Deus nos faz nesse sábado, a exemplo de Santo Agostinho, de Santa Mônica, a mãe dele rezou para ele mais de década, para este homem ficar num processo de conversão. Não é diferente na nossa família. Às vezes, nós falamos com um cônjuge, com os pais, com o irmão, com a irmã, o cunhado, a cunhada, com os filhos, e a gente quer que a mudança seja imediata, instantânea. Mas eu já te falei isso. Ora, quantas vezes que Deus já te falou isso e você consegue repetir os mesmos pecados e defeitos? Não se trata de falar e ouvir. Se trata de assimilar a palavra de Deus, de se abrir à graça de Deus, de tomar uma decisão e de iniciar um processo de mudança que não é da água para o vinho. Não é da água para o vinho. É um processo que ele vai crescendo na medida que eu abro meu coração a Deus. É por isso que existe a paciência, a tolerância. É para isso que existe o amor próprio. É para isso que existe a caridade fraterna. É para a gente esperar o tempo do outro. O que precisa acontecer na nossa família é nós acreditarmos no poder da palavra de Deus. Quando nós acreditamos, colocamos em prática a palavra de Deus, a gente experimenta o seu poder. Ninguém experimenta o poder da palavra de Deus no ouvir. Nós experimentamos o poder da palavra de Deus no agir.
A palavra de Deus nos encanta, nos impulsiona, nos empurra, nos incomoda, nos provoca, mas quando nós vamos decidindo em viver a palavra de Deus, a exemplo de Santo Agostinho, que vivia em orgias, que tinha uma vida promíscua, que adorava, entre aspas, deus pagãos, era um grande questionador, estava em busca da verdade, um homem inquieto, que tem, eu já disse aqui que vale a pena ler o livro dele, Confissões de Santo Agostinho. Vale a pena ler a biografia dele, escrita por ele mesmo, para a gente entender o processo de conversão de um grande santo que levou anos. Mas o que tem que acontecer conosco é não parar, é ser perseverante, não desanime, não se canse, não canse de pedir perdão. Calma, Deus está conosco, Ele tem paciência e Ele nos ama. Vamos orar. Senhor, nós queremos, em continuidade de ontem, pedir ao Senhor o dom da obediência, o dom de fazer a sua vontade, a graça da perseverança, a graça de colocar em prática a sua palavra. Encha a minha família, as famílias do mundo inteiro, de uma angústia inquietante, de um desejo fervoroso de colocar em prática a sua palavra, de não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes da sua palavra. Nos aproximamos do Senhor junto com Nossa Senhora, que praticou a sua palavra, dos nossos anjos da guarda, que são obedientíssimos. Por intercessão deles, nós imploramos, Senhor Jesus Cristo, dai-nos essas graças para a salvação das famílias do mundo inteiro. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Quero vê-los aqui amanhã para juntos rezarmos. O mês já vai se findando, o outro mês de setembro já vai iniciando e tem coisa boa para acontecer aqui no canal no mês de setembro. Fica conosco. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, São José, São João Paulo II e São Miguel Arcanjo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.